E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. Hoje é a nossa terceira aula falando sobre o estudo das soluções. Na nossa primeira aula a gente definiu o que é uma solução, eu vou deixar o card aqui em cima. Na nossa segunda aula eu comecei a classificar as soluções. Eu classifiquei quanto ao estado de agregação, solução sólida, líquida e gasosa. Vou deixar o card aqui também em cima, você assiste, caso você não tenha ainda assistido essa aula. E hoje a gente vai classificar a solução quanto à condutividade elétrica das soluções. Então, vem aqui comigo. Soluções eletrolíticas são soluções que são boas condutoras de eletricidade. Isso acontece porque tem íons livres ali no meio. Quanto maior a quantidade de íons livres, mais fácil vai ser para conduzir a eletricidade. Então, observe esse circuito aqui. Eu tenho aqui uma lâmpada, eu tenho um gerador aqui, que poderia ser uma bateria, uma pilha. Aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Estão aqui inseridos nesse becker que tem aqui água destilada, água pura. Água pura não conduz eletricidade. Então, no momento que eu coloco aqui meu cristal de NaCl sólido, lembre que o composto iônico no estado sólido não é um bom condutor de eletricidade. Então, quando eu pego aqui o meu NaCl sólido e coloco em água, vai acontecer um processo chamado de dissociação. O que vai acontecer? Eu tenho ali os íons no retículo cristalino com a ligação iônica, que tem uma força de atração eletrostática aqui, de sólido. Quando eu coloco em água, vai acontecer a dissociação. Ou seja, eu vou separar o íon Na+ e o Cl-. Esses íons que estão livres aqui, ó, vai facilitar a condutividade elétrica dessa solução. Por isso que não é recomendado você ficar no mar quando está chovendo, porque o mar ali, a água ali do mar é rica em sais. Ali aquela água do mar é uma solução eletrolítica. Um raio atingindo a água, a condutividade elétrica será perfeito naquele meio porque tem muitos íons livres. Agora, observe aqui, pessoal, um processo interessante que vai acontecer. Tá vendo esse cristal aqui que eu desenhei? É o NaCl, né? Lembrar que de azul eu tenho ali o Na+, carga positiva, e de vermelho eu tenho aqui o Cl-, o cloreto, carga negativa. O cloreto vai ter um raio iônico maior e o Na+ vai ter um raio iônico menor. Isso acontece porque aqui o Na+ está perdendo elétrons, né? Então, seu raio, acontece uma contração no seu raio iônico e o cloreto vai acontecer uma expansão no seu raio iônico. Então eu representei aqui esse cristal. Lembrar que eu peguei aqui só uma célula unitária, tem várias dessas, ok? Para representar esse processo. Eu pego esse cristal e coloco em água. O que vai acontecer? Vai acontecer o processo de dissociação, como a gente já comentou aqui. Mas as moléculas do solvente, que é a água, vão interagir com a molécula do soluto. Observe aqui, ó, que esse mais representa o sódio. E a molécula da água, de que forma ela vai interagir? Lembre que a molécula da água, ligação intermolecular, ligação de hidrogênio. Então, como é que vai interagir? A água ela tem uma carga parcial positiva nos hidrogênios e uma carga parcial negativa no oxigênio. Isso acontece porque o oxigênio é mais eletronegativo. Lembre que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação. Então, essa carga parcial aqui do oxigênio vai interagir com a carga positiva do sódio. Então, esse tipo de interação aqui é chamada de interação íon-dipolo, que acontece no momento da dissolução do NaCl em água. Vai estar acontecendo aqui também um processo semelhante. Só que aqui a orientação da água que é diferente, né? A orientação aqui vai ser o cloreto interagindo com a carga parcial positiva do hidrogênio. Claro, você tem aqui uma carga negativa e aqui você tem uma carga parcial positiva. Lembra lá da física que cargas com sinais opostos se atraem. Esse processo aqui, gente,
é chamado de solvatação. Ou seja, esses íons, eles estão solvatados. O que é isso? É um momento que o soluto é envolvido por moléculas do solvente, onde acontece uma interação. Observe aqui a interação que está acontecendo. No caso da água, quando está atuando com solvente, isso aqui a gente já pode chamar também de hidratação. Então, vamos aqui escrever isso aqui. Esse processo aqui vai ser chamado de solvatação. É o nome do processo. E a interação que está acontecendo aqui é uma interação do tipo íon dipolo. Então, duas informações importantes para a gente. O processo aqui é chamado de solvatação e o tipo de interação é interação íon dipolo. Pessoal, tem toda uma termodinâmica que explica essa dissolução dos sais em água, só que a gente não vai tratar disso agora, né? Mas só por curiosidade, você tem a entalpia aqui do soluto, depois você tem a entalpia do solvente, das interações entre o solvente, e depois você tem a energia de hidratação, que é esse processo aqui. Mas a gente vai tratar disso em outro momento. Então, o que é importante aqui? Importante que no momento que a gente coloca uma substância como NaCl em água, um sal em água, e é um sal solúvel em água, vai acontecer o processo de dissociação, onde há liberação de íons. Esses íons livres facilita a mobilidade dos elétrons. Então aqui o circuito fecha e essa lâmpada aqui acende. Tá bom? Então, galera, vem aqui comigo, ó. Eletrolíticos fortes. Ácidos, por exemplo. Deixa eu botar um ácido aqui. O HCl. Ácido clorídrico. É um ácido, mas não é um composto iônico aqui. Aqui a gente tem um composto molecular. Porém, pessoal, esse ácido, quando colocado em água, sofre um processo chamado de ionização, que é o surgimento de íons. Ou seja, se você tem íons livres, vai facilitar a condutividade elétrica. Então, HCl mais água, pessoal. Nós teremos aqui o íon hidrônio mais o Cl-, né? Aqui, aquoso, né? E aqui, aquoso. Então, ácidos fortes são bons condutores de eletricidade. Como é que eu sei que o ácido é forte? Você pode ver pelo alfa. Okay? O alfa indica se o ácido é forte. Alfa maior ou igual a 50%, o ácido já é forte, né? O HCl mesmo, o alfa dele corresponde a 92%. Lembre que o alfa a gente calcula com a quantidade de moléculas ionizáveis dividido pela quantidade de moléculas totais que você colocou ali no meio. Então, e outra coisa, eu poderia saber aqui se o ácido é forte ou fraco pela constante ácida. A constante do HCl aí chega na casa de 10 elevado a 7. Ou seja, quando você tem uma constante maior que 1, significa que você tem mais produto do que reagente. Então, você tem uma constante de 10 elevado a 7, a quantidade de produto, ou seja, a quantidade de íons liberada, é altíssima. Bases fortes também, pessoal. Um exemplo aqui de uma base forte, NaOH. Quando eu coloco em água, pessoal, aqui uma base forte, hidróxido de sódio. Quando você coloca em água, vai acontecer o processo de dissociação. Bases fortes também são boas condutoras de eletricidade. Aqui já é um composto iônico. E sais, pessoal, toma cuidado, nem todo sal é bom condutor de eletricidade. Tem sal que é praticamente insolúvel, ou seja, sendo insolúvel ele libera o quê? Poucos íons no meio. Agora tem sais que é bem solúveis, então libera bastante íons, como foi o exemplo aqui
do NaCl. Outro exemplo aqui que eu vou colocar para vocês é o KCl, cloreto de potássio. Quando a gente coloca ele em água, a gente vai produzir o K+, vai gerar, né, o K+, e o Cl- em um processo de dissolução. Então, aqui são alguns exemplos, né, de eletrolíticos fortes, tá bom? Então, os ácidos fortes são bons condutores de eletricidade, porque você vai ter íons livres, isso vai facilitar a mobilidade dos elétrons. Bases fortes também são boas condutoras de eletricidade, pelo mesmo motivo, você vai liberar íons Na+, e OH-, ou melhor, né, X mais OH-, a depender da base, e os sais solúveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próxima aula a gente vai falar sobre soluções não eletrolíticas, ou seja, soluções que não conduzem eletricidade. Se inscreve no canal, curte, compartilha e um grande abraço. Tchau, até a próxima aula.